Qual é a intensidade da sua generosidade? De 0 a 10, que nota você se dá em termos de generosidade? Cuidado para não se enganar. Cuidado para não achar que você é o que não é, que tem o status que não tem e que merece o que não merece. Às vezes, pessoas são capazes de chorar vendo um vídeo sobre a pobreza de alguém. Algumas pessoas são sinceras em se emocionar diante de um filme baseado em fatos reais que registra a dor, a carência, a falta de amor sobre a vida de alguém. Mas até que ponto essas lágrimas, elas são acompanhadas de uma vida? Até que ponto essas emoções são emoções que não acompanham um coração quebrantado, humilde, generoso? Por vezes, essas emoções, elas são apenas alguns momentos sensoriais, algumas situações passageiras que envolvem as emoções, mas elas não têm conexão com o caráter, com o coração, com uma postura realmente generosa. Quando a gente abre a Bíblia em Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao 44, nós temos a história de uma viúva pobre. E ela estava para contribuir com a casa de Deus. E antes dela, algumas pessoas ricas colocaram grandes quantias no gasofilácio, no local de oferta daquela sinagoga, daquela igreja. Porém, quando essa mulher foi colocar a sua oferta, ela colocou 2 pequeninas moedas. É o que nós lemos no versículo 42. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. E aí o que acontece? Jesus olha para aquela oferta e fala: aí galera, todo mundo deu muita coisa, né? Ela deu a melhor oferta. Os discípulos ficaram assustados e falaram: mas como assim? Como é que ela colocou mais do que todos nós? Como? E aí Jesus, no versículo 44, vai explicar: todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu não sei se você consegue entender que o texto não está dizendo que Deus se agrada de você não ter com o que viver. Mas o texto está dizendo que Deus se agrada de ver um coração que seria capaz de tirar de si para que o outro tenha. Uma cena muito bonita que eu vi foi de uma mãe da África, de um país muito pobre, o seio muito murcho, porque ela estava muito magra, muito debilitada, e ela com um bebê muito magro, à beira da morte, e ela com o bico do seu seio na boca da criança. E um repórter tirou uma foto. E aquela foto me dizia muito.
aquela foto é como se aquela mulher estivesse dizendo: olha, eu não sei se tem alguma coisa aí. Se tiver, é teu. Não me importa se é a minha última energia. Não me importa se é meu último nutriente. Eu posso até morrer. Mas, filho, tua mãe, enquanto estiver viva, vai lutar para você viver. Generosidade. Tudo bem que é uma generosidade de uma mãe para uma criança. Mas muitas vezes é muito mais do que uma relação familiar que gera generosidade. Eu soube de um homem que, quando ele morreu, ele morava numa casa muito simples. E quando ele morreu, entraram na casa dele e ele tinha uma mesa e o banco dele era um caixote. E a casa muito simples, muito simples. E tinha um outro caixote com muitas cartas. E descobriram que aquelas cartas eram cartas de correspondência com missionários que ele sustentava. Ele tinha ganhado muito dinheiro na vida dele, tinha se tornado um homem muito próspero e decidiu pegar todo o dinheiro que tinha e investir na obra missionária para que pessoas levassem o Evangelho de Jesus. Aquele homem vivia na pobreza para que alguém tivesse a chance da maior riqueza, a vida eterna. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Discurso bonito, tem político de sobra para fazer, tem artista de sobra para fazer, tem influenciador de sobra para fazer, tem coach de sobra para fazer, tem religioso de sobra para fazer, cantor cristão de sobra para fazer. Mas a pergunta é: quantos são realmente generosos? O teu dinheiro tem a ver com a felicidade de alguém ou só do seu umbigo e da sua família? A viúva deu tudo no altar de Deus. Recebeu o aplauso do céu, o aplauso de Jesus. Pense bem se você é generoso. Que Deus te abençoe. Me segue aí no meu canal, se inscreve no canal e marca no sino para todo dia você ser lembrado que tem um vídeo novo. Amanhã tem mais um para te abençoar. Até amanhã.